Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a resolução do livro texto Moisés no Sensvai, curso de Física Básica, volume 4. Vamos falar sobre ótica. Vamos resolver o problema 9 do capítulo 2, que trata sobre esse assunto, tá? Então esse problema, pessoal, ele diz o seguinte, tá? É o problema 9. Então diz aqui, ó, no modelo simplificado de fibra ótica discutido na seção 2.4, cilindro circular de vidro, calcule o ângulo de incidência θ máximo na face de entrada da figura, para a qual a luz será guiada dentro da fibra por reflexões totais sucessivas em função do índice de refração N da fibra. Então tá aqui a figura, tá? Bem, então esse problema do Moisés no Sensvaj, ele é um problema que é interessante, tá? Só que ele está mal colocado, né? E eu fiz uma pequena correção nesse problema para resolvê-lo, né? E no final vou fazer a discussão do que está equivocado nessa situação, né? Hipotética do livro, perfeito? Então tá aqui, né? Nós temos aqui a fibra, tá? Aí você tem o feixe incidente aqui de entrada, né, num ângulo de inclinação em relação ao normal θ. Esse NA eu chamei de o índice de refração do ar. Aqui dentro da fibra, a parte interna dela, né, o miolo, o centro, tem um índice de refração N. E o revertimento dessa fibra, né, eu chamei de índice de refração NC, né, o índice de refração da casca da fibra ótica, tá? E aí eu chamei o ângulo, né, o ângulo aqui de incidência, né, θ, o ângulo de refração alfa, esse ângulo é o mesmo que esse, são alternos internos, esse ângulo aqui, né, em relação a essa normal eu chamei de beta. Pela lei da reflexão, a reflexão quando ocorrer aqui vai ter aqui a mesma inclinação que o beta, né, pela lei da reflexão, e assim por diante, tá? E aí eu quero saber qual é o θ, né, crítico, né, máximo aqui, né? Porque justamente se você quer uma reflexão total aqui na superfície da casca, né? Veja, esse ângulo aqui, o máximo que ele pode ser, o feixe tem que ir paralelo, né? Axialmente ao longo do eixo, né? Da fibra, né? O eixo axial, esse eixo horizontal aqui. Então esse ângulo, né? Para reflexões maiores, né? Para reflexões totais, né, tem que ser um ângulo crítico mínimo de 90, né? E a partir desse ângulo, então se você aumenta esse ângulo aqui, ó, né, você aumenta esse ângulo, né? Se você aumenta esse ângulo pela lei da reflexão, né, o seno, né? E você aumenta esse ângulo, tem que diminuir esse, né? Diminui, aumenta o alfa e diminui o θ. Então, o θ crítico máximo nós vamos calcular e a partir daí, né, para θs menores que esse vai ocorrer reflexões, né, totais, né, aqui na nossa fibra, perfeito? Então, para calcular o θ crítico, nós vamos usar a lei da refração, tá? A lei de Snell-Descartes, então o índice de refração do ar vezes o seno do ângulo, né, igual ao índice de refração do vidro, né, vezes do miolo aqui da fibra, vezes o seno de alfa, né, aqui, tá? E aí você isola quem é o seno de θ. Então esse camarada aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, e você tem essa expressão que eu vou chamar de 1. Lembrando que esse problema tem uma leve diferença do Moisés, né? Ele foi adaptado do Moisés para obter um resultado correto, que eu acrescentei o índice de refração da casca, tá? O Moisés ele considera o índice de refração do ar igual a 1, né? Ou seja, igual ao do vácuo, né? E esse item, o índice de refração C, né, eu acabei acrescentando ao problema para dar um resultado mais físico, né, mais correto para você obter na experiência, na prática, tá? Então aqui na casca da fibra, né, nesse ponto aqui você tem de novo aplicar a lei da refração, né? Então o índice de refração dentro da fibra vezes o seno de beta vai ser igual ao índice de refração da casca. E esse ângulo aqui, né, que é o ângulo mínimo para ocorrer reflexão total, é o ângulo seno de 90, tá? Seno de 90 é 1, e aí você vai isolar o seno de beta. Então, o seno de beta vai ser o índice de refração da casca sobre o índice de refração do miolo de dentro da parte interna da fibra, tá? E aí você sabe que esse você obteve o seno de beta e aqui você tem o seno de θ. Para você obter o seno de θ, você precisa saber quem é alfa. Eu acabei de obter uma outra expressão que relaciona beta. Então, se você olhar aqui, exatamente nessa posição, você sabe que alfa mais beta tem que dar 90 graus. Olha.
Ou se preferir, se você pegar esse triângulo retângulo, então a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo tem que dar 180. Então você vai ter que somar alfa mais beta mais 90 tem que ser igual a 180. Então você vai obter uma relação exatamente como essa aqui, ó, né? Você vai obter uma relação que diz o seguinte, né? Que alfa, né? Aqui alfa mais beta tem que ser 90, então você isola quem é beta, 90 menos alfa. Então aqui você vai substituir aqui, ó, quem é o seno de beta, você vai colar o seno da diferença, o seno do primeiro, cosseno do segundo, menos o seno do segundo, cosseno do primeiro. Cosseno de 90 é 0, seno de 90 é 1, então seno de beta é o próprio cosseno de alfa. Então quando você acaba de obter uma relação, você relacionou beta com alfa e substitui aqui em 2, ó, quem é o seno de beta, cosseno de alfa. E o cosseno de alfa, ele pode ser relacionado com essa expressão 1. Se você usar a relação trigonométrica fundamental, né, que é da trigonometria fundamental, que é 1 menos o cosseno quadrado, raiz quadrada é o próprio seno, né? Você vai poder substituir esse resultado do cosseno aqui, ó, aqui e obter uma expressão para θ. Então é isso que nós vamos fazer, perfeito? Então aqui do outro lado, né, nós vamos fazer o seguinte, né? Então usando a equação 1, né, você tem que o seno de θ é o n sobre o índice de refração sobre o índice de refração do A. O que é o seno de alfa? É 1 menos o cosseno quadrado de alfa, raiz quadrada, né? Quem é o cosseno de alfa ao quadrado? O cosseno de alfa ao quadrado é o próprio seno, como nós acabamos de obter aqui em 3. Aqui embaixo em 3 aqui nós obtivemos que o cosseno de quadrado de alfa é o seno quadrado dele. E o seno quadrado de alfa, né? O seno quadrado de alfa aqui, desculpa, o cosseno quadrado de alfa é o seno quadrado de beta. E o seno quadrado de beta ao quadrado é toda a expressão 2 ao quadrado. Aqui, ó. Substitui e aí você passa esse n que está aqui fora para dentro da raiz como n quadrado. Então vai ficar n quadrado aqui. Esse n quadrado corta com o denominador embaixo, fica só o índice de refração da casca ao quadrado. Então, para você achar o θ, é só aplicar a função inversa do seno, né? Então, o θ é o arco cujo seno vai dar esse resultado, perfeito? E aí, para os dados experimentais, né? Se você utilizar uma fibra ótica, né? Típica, né? de telecomunicações, né? Que é usada, né? Então, a parte da casca, ela é uma sílica pura. O índice de refração da sílica pura é 1,444, né? É um valor adimensional, né? O índice de refração do miolo da parte central da fibra ótica é uma sílica dopada, né? Então ela é 1,4475. O índice de refração do ar é 1,0003, tá? E aí, para você ter reflexão total na tua fibra ótica, é fundamental que o índice de refração aqui do miolo seja maior que o índice de refração da casca, perfeito? Para ocorrer reflexões totais. E aí, quando você substitui esses resultados aqui, você obtém que o ângulo crítico máximo obtido para ocorrer esse fenômeno dentro da fibra é um θ que é aproximadamente 6 graus. Então, esse é o ângulo máximo. Então, significa dizer que para ângulos menores que 6 graus, até 6 graus isso só ocorre. Então, para ocorrer tem que estar entre 0 e 6 graus para ocorrer as chamadas reflexões totais, né? E você propagar um sinal, um pulso luminoso, né? um sinal dentro da fibra ótica, tá certo? Bem, esse é o resultado correto que foi obtido por nós aqui, adaptando, claro, o índice de refração C da casca que o Moisés não tem. Quando você compara com o resultado do Moisés, né? O resultado do Moisés no CIESVAG, do seu solucionário, né, na parte de trás do livro, está aqui na questão 9, né? Você tem que o θ máximo é arco seno raiz quadrada de n quadrado menos 1, né? Então esse resultado aqui, eu acabei de expressá-lo aqui, né? Ele considera o índice de refração igual a 1 do ar e aí você vai obter exatamente a expressão que está no livro. Porém, essa expressão está equivocada, ela está incompleta, ela está errada, fisicamente ela não existe. Por quê? E matematicamente também não, porque o que vai acontecer? Quando você coloca os valores, o índice de refração n, por exemplo, pode ser o tanto da casca quanto esse n aqui, qualquer um dos dois valores, e dividido por 1 ao quadrado menos 1, você vai obter o arco seno de um valor maior que 1. Então nós sabemos que o valor máximo de um ângulo, né, é quando o arco dele é igual a 1. Né? O seno de 90 graus, quanto é? O seno de 90 graus é 1. Então, o máximo
é que esse arco seno você pode obter, né, para valores de ângulo, é para o ângulo igual a 90, ou seja, o arco cujo seno é 1. Para valores maiores que 1, essa função arco seno ela não existe, né? Isso é um erro. E isso está no Moisés, então ele precisa ser corrigido, certo? Então o certo seria o quê, né? Como nós obtivemos corretamente o valor aqui nessa análise. Nós obtivemos um θ aqui nessa expressão, né? Substituindo os valores, um arco cujo seno vai dar um valor menor que 1 ali. E aí você é possível calcular esse θ, que é aproximadamente 6 graus. Então a diferença é que o Moisés, quando você passa esse NA para cá, para dentro, né, vai ficar N sobre NA ao quadrado, e aqui vai ficar NC sobre NA. Então o erro do Moisés foi considerar o índice de refração da casca exatamente igual ao do A, e aí essa divisão vai dar 1, né, ao quadrado. Então, na verdade, isso está equivocado. Para o problema ficar bem colocado, você precisa considerar o índice de refração da casca aqui, diferente do meio, do ar, tá? E aí isso vai fazer toda a diferença ao final do resultado, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!